Meus queridos alunos, estamos aqui agora para cuidar dessas aulas que não serão presenciais em razão da atual situação que vivemos, né? E eu gostaria de dizer para vocês que, infelizmente, nós teremos um tempo aí de aulas gravadas e que vocês terão, então, que nos assistir, cumprindo, então, aquele programa para evitar que a gente possa ter que fazer reposição de aulas e tudo mais, né? E possamos cumprir o ano letivo. Então, se vocês acompanharem as nossas aulas, não só minha, mas como de todos os professores, aqui vai uma instrução como diretor, vocês poderão ter essas aulas cumpridas e não terão que fazer uma reposição, eventualmente em julho, janeiro, não sei como é que isso vai se desenvolver. Eu espero que o quanto antes isso se resolva. E eu aqui estou nessa aula que corresponde ao dia 24 de março, e nós íamos falando sobre a organização e os órgãos do Poder Judiciário. Falamos sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre seus componentes, sobre sua competência originária, sua competência recursal. Falamos do Conselho Nacional de Justiça, dos seus membros, da sua competência, das suas atribuições. Falamos do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que tem abaixo dele os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, né? Falamos sobre tudo isso, exceto o Tribunal de Justiça, que é objeto dessa aula de hoje. Nós falamos sobre o Tribunal Superior do Trabalho, dos tribunais regionais do trabalho e dos juízes do trabalho. Falamos do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais e dos juízes eleitorais, e falamos da Justiça Militar, dos tribunais de Justiça Militar e dos auditores militares. Então, eu só fiz esse pequeno resumo porque a gente pudesse recordar tudo aquilo que nós fizemos nessas duas últimas aulas anteriores à nossa paralisação. E hoje eu estou aqui para falar exclusivamente dos tribunais de justiça, ou seja, do Poder Judiciário Estadual, né? Os tribunais de justiça, eles estão naquela linha que vem do STJ e que se divide em dois abaixo do STJ, que são os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, que, como vocês se lembram, são 5. Esses tribunais regionais federais têm aquela competência das matérias envolvendo a União, né? E as pessoas jurídicas ligadas à União. Então, quando nós temos essa estrutura, os recursos que vêm dos juízes federais vão aos tribunais regionais federais e depois, por meio de um recurso especial, ao STJ, né? Podendo, pelo recurso extraordinário, chegar ao Supremo Tribunal Federal, se a matéria for de caráter constitucional. Mas hoje, o que nos traz aqui são os tribunais de justiça. Nós temos 27 tribunais de justiça, ou seja, um em cada estado, 26 estados e mais do Distrito Federal. A estrutura dos tribunais de justiça, ela é exatamente igual à de todos os demais tribunais. Nós temos a Justiça Estadual de Primeira Instância, que ela é composta pelos juízes de direito, que são concursados e se tornam juízes togados. E nós vamos ver a diferença dos juízes togados, dos juízes leigos oportunamente. Aliás, já falamos alguma coisa sobre isso anteriormente. E também quando nós falamos da segunda instância da Justiça Estadual, que ela é formada pelos desembargadores, né? Então, dentro de uma carreira, vocês sabem que o juiz vai se promovendo de entrância para entrância, e aí ele vai guindando cada vez ao seu respectivo, sua respectiva promoção, por antiguidade e por merecimento, até chegar no tribunal. São dois critérios diferentes adotados, estabelecidos pela Constituição, e que hoje a antiguidade é aquele que tem mais tempo de carreira, e o merecimento ele é aferido pelas normas do CNJ, que estabelece que o juiz se promove por merecimento quando ele atinge
uma determinada pontuação computada por meio de concursos públicos, obras escritas, cursos feitos e assim por diante. É uma série de critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, desse modo, nós não podemos fugir a esse regramento estabelecido pelo próprio tribunal. Muito bem. Dentro dos tribunais de justiça, nós temos uma divisão por seções, né? Essas seções são destinadas à especialização, seção de direito público, privado e criminal, o que significa que cada matéria específica vai para cada uma dessas seções. As seções são divididas em câmaras. Câmaras são os órgãos que vão julgar efetivamente os processos. Isso significa que cada processo será distribuído a um desembargador que se tornará o relator daquela apelação e que vai ser julgada por outros 2 componentes de uma Câmara que, em regra, contém 5 membros, né? Vai do mais antigo até o mais novo. Então, essa distribuição ela tem sempre uma mesma sequência a ser obedecida. Sequência essa que nunca se quebra, né? Então, é do mais antigo para o mais novo, como se fosse um círculo. Se numerássemos de 1, 2, 3, 4, 5, o processo vai ser ao número 1, a revisão é pelo número 2 e o terceiro juiz é o número 3. Se vai para o número 3, é o 4 e o 5 que eu acompanho. Se vai para o 5, é o 1 e o 2. Então, ele é sempre circular entre os 5 desembargadores componentes daquela Câmara, né? Os julgamentos são feitos em sessões designadas, né? Ou são julgamentos feitos virtualmente. Há também essa possibilidade do julgamento virtual, ou seja, quando a distribuição de um recurso para um desembargador, para um membro de segunda instância dos tribunais de justiça, há sempre a indagação se o julgamento deve ser presencial ou será feito virtualmente. E aí o advogado, então, informa ao tribunal se ele quer que seja presencial. E se for presencial, ele terá a oportunidade de fazer sustentação oral. Se ele concordar com o julgamento virtual, ele será julgado e a decisão será proclamada. Esse processo vai passar pelo relator, pelo segundo juiz e pelo terceiro e vai ser oportunamente encaminhado para a publicação da decisão do tribunal. Se não, será designada uma sessão de julgamento e nesse dia, então, o advogado ou vai assistir a sessão, pede preferência apenas para saber o resultado ou pedirá a sua oportunidade para fazer sustentação oral. Então, em termos de julgamento, é assim que o Tribunal de Justiça se comporta. Quais são os demais órgãos competentes ou componentes do Tribunal de Justiça? Nós temos o Conselho Superior da Magistratura, que é composto do presidente, do vice-presidente e do corregedor-geral da Justiça, né? No estado de São Paulo, né, há uma prática já determinada que o presidente de cada seção e mais o decano, que é o mais antigo do tribunal, faça parte do Conselho Superior da Magistratura. Mas, em regra, ele é composto pelo presidente do tribunal, que é pelo vice-presidente, pelo corregedor, que são eleitos independentemente por um mandato de 2 anos, não cabendo qualquer reeleição. Então, eles são eleitos, cumprem um mandato e têm que deixar esse mandato logo após os 2 anos, assim como o vice-presidente e o corregedor-geral. O presidente é aquele que administra o Tribunal de Justiça, é o representante institucional do tribunal, que comanda, responsável pela parte administrativa do tribunal, que é muito grande, que essa parte administrativa ela passa pela designação de juízes, ela passa pelo acompanhamento do desenvolvimento tecnológico do tribunal, passa pelos cuidados com o pessoal, com os funcionários do tribunal. Então, é uma administração bem ampla, né? O vice-presidente cuida
da Câmara Especial, que é uma Câmara que cuida de processos específicos e determinados no regimento interno do Tribunal. Como vocês sabem, o Tribunal segue, logicamente, a Constituição, os códigos civil, processo civil, penal, processo penal e assim por diante, mas o Tribunal tem o seu regimento interno, que é um regimento votado por todos os desembargadores do Tribunal. E aí esse regimento estabelece qual a competência do vice-presidente, que é cuidar da Câmara Especial e substituir o presidente na sua ausência e quando ele assim necessitar, né? O Corregedor-Geral da Justiça, ele comanda o órgão de fiscalização do Poder Judiciário. Ele fiscaliza toda a primeira instância, ele faz todo o trabalho de fiscalização dos juízes de primeiro grau, dos cartórios judiciais, porque cada vara onde o juiz está instalado e exerce as suas atividades, o juiz tem sob seu comando um cartório, onde justamente os processos, hoje virtuais e no passado apenas físicos, né? Hoje temos processos físicos que estão acabando e em breve nós teremos só processos virtuais, porque é assim que eles estão sendo distribuídos hoje, né? Então, cada juiz comanda o seu cartório e o corregedor fiscaliza o cartório. E a corregedoria tem uma outra função importante, determinar as normas de comando desses cartórios, ou seja, esses cartórios trabalham de acordo com o regramento estabelecido pela corregedoria. Mas quem é o corregedor permanente do cartório é o próprio juiz. Ou seja, o juiz da vara é o juiz que dá as diretrizes e verifica se o cartório está cumprindo ou não as normas da Corregedoria Geral da Justiça, né? Então isso é extremamente importante. E o corregedor tem também a fiscalização dos órgãos extrajudiciais. Quais são os cartórios extrajudiciais? São aqueles cartórios que nós utilizamos, né, muito conhecidos para cartório de registro de imóveis, cartório de protestos, cartório de pessoas naturais, cartório de registro civil, cartório de títulos e documentos. Então, cada um desses cartórios, eles são fiscalizados, eles são delegações do Poder Judiciário para que os delegados, mediante concurso público, ocupem lugares nesses cartórios, né? Então, esses cartórios têm os seus titulares, seus tabeliães concursados e são fiscalizados pela Corregedoria. Por quê? A Corregedoria também edita normas para o cartório extrajudicial, de modo que esse cartório possa cumprir as suas atividades que devem ser estabelecidas pelo tabelião. Então, o tabelião cumpre tudo aquilo que é determinado. Para quê? Para que o cidadão que tenha que usar um cartório extrajudicial, ele possa, sem sombra de dúvida nenhuma, poder ficar tranquilo quanto todo aquele trabalho que está sendo ali realizado, né? Então, isso é uma coisa assim, muito importante para o desenvolvimento do trabalho extrajudicial e a segurança jurídica dos documentos que são produzidos no cartório extrajudicial. Um outro órgão que o Tribunal de Justiça tem é o órgão especial. O órgão especial tem uma função administrativa e uma função jurisdicional. O órgão especial é composto de membros proporcionalmente ao número de desembargadores de cada tribunal. A Constituição, no artigo 93, inciso 11, ela estabelece que o órgão especial terá de 11 a 25 membros, dependendo do número de desembargadores do tribunal. Só que estabelece também aí uma regra, um regramento para que esse órgão seja composto. Então, o órgão especial, ele é composto. Vamos citar o exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem 360 desembargadores, e o seu órgão especial, evidentemente, tem 25 membros. Na verdade, são 12 membros eleitos entre os desembargadores, entre os 360, 12 são eleitos. E 12 são os mais antigos do tribunal, que já tem uma cadeira cativa, por serem os 12 mais antigos. E o presidente,
né, que pode ser eleito, qualquer um dos membros do tribunal pode ser eleito presidente do tribunal. No caso de São Paulo, qualquer um dos 360 desembargadores, na época da eleição, pode ser escolhido como o seu presidente. Então, isso é extremamente importante, e que se tenha hoje essa divisão dos 12 mais antigos e dos 12 eleitos. Por quê? Porque há uma representatividade daqueles demais componentes da carreira. Eles escolhem aqueles que os representará. Então, é muito importante que haja essa democratização dentro de um poder, permitindo que não fiquem só os mais antigos no comando do tribunal, mas também que haja uma representatividade paritária, ou seja, igualitária, entre todos os membros, na medida em que eles possam fazer parte do tribunal, né? E quando nós tratamos do Tribunal de Justiça, nós temos juízes que são, como eu disse a vocês, juízes togados. Os juízes togados são os juízes concursados da magistratura, aqueles que fazem concurso, né? Nós temos também os juízes oriundos dos desembargadores, oriundos do quinto constitucional. O que significa o quinto constitucional? Primeiro, nós temos os juízes de carreira, que vêm galgando os degraus das instâncias, inicial, intermediária, final, e depois tribunal. Ele vai se promovendo e chega ao Tribunal de Justiça. Mas no Tribunal de Justiça existe o quinto constitucional, que é 1/5 das vagas, ou 20% das vagas, destinadas a membros da OAB e do Ministério Público, né? Então, por se tratar de um poder, ele tem a possibilidade de levar para dentro dele as visões do Ministério Público e da advocacia. Então, isso é muito importante que a gente consiga analisar e ver da seguinte forma: quando nós temos uma vaga, isso já é pré-determinado, então nós temos um número de desembargadores, separamos 1/5 das vagas, ou o que equivale a 20%, e dividimos ao meio, metade para o MP e metade para a OAB. Então, quando há uma vaga destinada à OAB, a OAB indica uma lista sêxtupla ao tribunal, né? O tribunal leva ao órgão especial, que eu estava falando há pouco dele, entre 11 e 25 membros, eles escolhem, transformam essa lista de 6 numa lista tríplice e encaminham essa lista ao governador, e o governador assina, né? E é bom que se diga que o quinto constitucional, ele é nomeado pelo governador, mas o juiz togado, aquele juiz que faz concurso na magistratura, ele é nomeado pelo presidente do próprio tribunal ao qual ele fez concurso, ok? E voltando ao que dizíamos, se nós tivermos uma vaga do Ministério Público, o procedimento é o mesmo. Há uma reunião interna, uma votação interna no Ministério Público, há a indicação de 6 membros do Ministério Público, encaminhada essa lista sêxtupla ao tribunal, e o tribunal, então, de posse dessa lista sêxtupla, ele vai escolher 3 na votação do órgão especial e encaminhar ao governador essa lista tríplice, indicando ao governador quem foi o mais votado, quem foi o segundo mais votado e o terceiro. E aí o governador, então, nomeia qualquer um dos 3, por isso uma lista tríplice. Se ele tivesse que nomear o mais antigo, o mais votado, ele receberia uma lista única só com o nome daquele. Na verdade, a lista é tríplice e ele pode optar pelo primeiro, pelo segundo ou pelo terceiro. A nomeação é livre do governador, ok? Então isso é muito importante. E um último detalhe nessa linha dos togados e dos juízes que fazem parte dos tribunais de justiça é a composição dos juízes leigos. Que juízes leigos são esses? São aqueles juízes que fazem parte dos tribunais do júri, né? Quando nós temos um júri, nós temos um juiz togado, que é o juiz que comanda o júri, e nós temos os 7 jurados, que são juízes leigos, são escolhidos dentre membros da população de várias origens, né? Podem ser médicos, professores, engenheiros e assim por diante, professores, e aí eles vão compor o conselho de sentença. No procedimento do tribunal do júri, é extremamente importante
que esse conselho de sentença esteja sempre presente para a utilização legal do plenário do Tribunal do Júri, né? Evidentemente que a pena é privativa do juiz togado, quem aplica a pena é o juiz, mas quem define a condenação e a definição das condições da condenação são efetivamente os jurados ou juízes leigos escolhidos dentro da população para participar do procedimento do Tribunal do Júri.